As catástrofes ambientais, como as de novembro do ano passado, atingem famílias de todas as classes sociais, mas as de baixa renda são as mais prejudicadas e em maior número. Uma situação que reflete um complexo problema social no Brasil, a falta de moradias. Atualmente, o déficit habitacional do país chega a 7 milhões de unidades. Grande parte dessas milhares de famílias sem casa própria está nas cidades e acaba optando por terrenos ilegais, geralmente em áreas de risco. A questão vai ser debatida no Congresso Ibero-Americano de Habitação Social, que acontece esta semana em Florianópolis. O professor dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade Federal, Roberto de Oliveira, que é presidente da comissão organizadora do Congresso, está conosco. Bom dia, professor. Obrigada pela participação conosco. Além de, é claro, falta de documentação, quais os grandes riscos, né, desses terrenos ilegais? A irregularidade fundiária na habitação é um problema sério porque não é só o problema legal, é o risco físico da situação de, como aconteceu em Blumenau, de deslizamento de terra. Isso é que é o maior problema, né? O senhor esteve acompanhando lá logo depois que aconteceram, Exatamente. Né? Qual o trabalho que está sendo feito lá e os novos riscos? Bom, o trabalho que a gente está fazendo lá agora é um trabalho de prevenção, que aliás é o trabalho que devia ter sido feito antes, mas em geral no Brasil o problema, depois que acontece, todo mundo corre para resolver. A percepção de risco é um trabalho que está sendo organizado por um grupo da Universidade Federal, juntamente com a Defesa Civil do Estado. Professor, como a gente citou, é um problema histórico de falta de políticas habitacionais. Como deveriam ser essas políticas? Bom, uma situação bem comentada no meio técnico, falta uma espécie de banco de terra, uma alocação de terra que faça com que a terra para uso habitacional de interesse social não seja alvo do mercado, porque essa terra desse jeito cria um problema especial, que é da habitação de interesse social. Todo mundo pensa que é a casa, mas é o terreno e a sua localização em frente à cidade, que é o grande problema, que as pessoas pobres precisam de um local perto para trabalhar. E não adianta dar uma casa num local muito distante, mas e não funciona. Não é fácil montar esse quebra-cabeça todo, né? No que essas discussões, né, desse congresso que começa amanhã aqui em Florianópolis podem ajudar? Bom, a discussão, o nosso evento, ele não vai abordar a questão política, porque a questão está fora do alcance do técnico e o técnico não deve se imiscuir na questão política. O técnico, sim, deve dar uma série de opções tecnológicas viáveis para a construção, para o político decidir, dentre elas, qual é a melhor solução. Esse número de 7 milhões de moradias que faltam no Brasil representa 130 milhões de brasileiros que recebem até 5 salários mínimos. Qual seria a saída para essas pessoas que ganham tão pouco? Os países que resolveram a situação habitacional investiram maciçamente, ou seja, 7,5% do PIB, que é um número mágico. E no Brasil está se pensando em investir 1,5% do PIB, achando que é um número fantástico. Então, primeiro é a questão numérica. E depois não adianta também querer investir em relocar as pessoas. As pessoas têm que ser colocadas no local onde é que elas estão estabelecidas por causa da questão do acesso ao trabalho, acesso às benesses da cidade, ou seja, incluindo-as, mantendo-as incluídas na cidade. E isso é um problema muito sério, porque 80% desse déficit corresponde a pessoal que está em áreas de risco, em áreas ilegais, em áreas informais. E essas áreas não têm cadastro, não tem a possibilidade de uma regularização imediata. Entre essas soluções, opções apontadas, né, pelos técnicos no Congresso, aumentar os recursos, como o senhor citou, a retirada das famílias das áreas de risco também é uma opção? Não, isso às vezes é uma absoluta premência, porque o risco das pessoas, às vezes não tem, a obra da engenharia não é capaz de amenizar esse risco, então, nesses casos extremos, é obrigada a relocação. Tá certo. E mais informações sobre o Congresso, que começa amanhã em Florianópolis, no site ctab.ufsc.br. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar. Bom dia.